Para você que está sonhando com o projeto da sua casa e você tem filhos, você tem envolvido seus filhos na criação do projeto? Nos momentos que vocês estão pensando na casa, vocês têm trazido eles para perto? Mas Marcelo, os meus filhos não vão ter poder de decisão. De fato não vão ter. Mas não é sobre poder de decisão, é sobre envolvimento, é sobre família. Aqui na Akira Design Residencial, eu acredito muito na família. Eu entendo que quando a gente consegue envolver todo mundo que vai morar na casa, desde o início, né, da escolha do terreno, na análise do projeto, na construção, a sensação que tenho é que a família está unida, olhando para o mesmo lugar, na mesma direção, unindo forças, e me dá a sensação que as coisas fluem melhor. Você deve estar se perguntando o que é esta forminha. Pois bem, isso daqui é da minha esposa. Quando a mãe dela fazia bolo para a família inteira, a primeira fornadinha saía aqui, nesta forminha. A minha esposa é a caçula, a Sara é a caçula da casa, e aqui saía um pequeno bolinho. Quando fui gravar esse vídeo, perguntei: Sara, o que você lembra, né, da sua infância? Ela falou assim: lembro da forminha, do bolinho que minha mãe fazia. Eu também tenho uma recordação de quando eu era criança. Na minha casa tinha uma espécie de um canteiro assim na lateralzinha do muro, e eu lembro do meu pai me ensinando a plantar morango, e o morango ele cresce rapidinho, né? E eu lembro é claro para mim, eu colhendo esse morango quando eu era criança. E você, tem alguma boa memória de infância que você se recorda? Conta aqui pra mim nos comentários, eu vou adorar conhecer um pedacinho da tua vida. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, você está na série Dicas de Design Residencial. Eu sou o Marcelo Akira e hoje nós vamos conversar aí sobre as nossas memórias, sobre os bons momentos que vivemos lá no passado. Muito do Marcelo que está aqui hoje, do profissional que se formou, do cidadão, é muita influência dos meus pais, muita influência da vida que eu tive enquanto eu era criança, enquanto eu estava sendo treinado, enquanto eu estava sendo formado. Então, a essência daquilo que eu quero transmitir aqui hoje é: nós, enquanto crianças, observamos muito, repetimos muito, absorvemos muito daquele meio que nós estamos inseridos, e nós iremos replicar isso quando a gente se tornar adulto. Eu lembro bem que meu pai acabava utilizando a própria casa como uma forma de me educar, tá? E em vários aspectos, inclusive me ensinar algumas técnicas. Lembro que quando queimava o chuveiro lá de casa, adivinha quem que ia trocar? Obviamente, num primeiro momento, meu pai me ensinava para eu não tomar choque, como que funcionava ali os fios, e ele me dava uma aula de elétrica ali na hora de trocar o chuveiro. E depois o tempo foi passando e eu mesmo ia lá trocar. Lembro que não tinha uma escadinha, eu colocava um banco que era em cima de outra coisa, e sim, sempre dava um outro problema envolvido ali naquele contexto, mas eu aprendi. Lembro também dos reparos de torneira. Sabe quando você fecha a torneira ou fecha um registro e o chuveiro ainda fica pingandinho ou ainda fica pingando água da torneira? A sensação é que, tem que apertar mais forte ali para parar de pingar. E na verdade não, né? Na verdade só está vazando a água que está no cano depois do registro. E eu lembro que, enfim, não tinha essa consciência, eu sempre apertava bastante e quebrava aquele reparo que fica dentro da torneira ou dentro do registro. Então, vez ou outra, eu tinha que ir lá na loja de material de construção, comprar aquele reparo e trocar. E cortar grama. Jesus amado, eu aprendi a cortar grama com tesoura, com aparador, com um carrinho, e não era uma coisa assim que me agradava muito, mas era uma forma que meu pai me encontrava, né, para me envolver nos serviços da casa, na rotina da casa, e esse envolvimento me aproximava da família, é óbvio, mas também vai treinando, vai formando, vai ensinando a criança. Nossa, como que eu ia me esquecendo dessa? Devia ter por volta dos meus 6 ou 7 anos, nós morávamos numa cidade no interior do Paraná, e na época não tinha garagem na casa, então era o espaço, né, onde o carro ficava, era aberto, era na terra. E aqui no Paraná a terra tem um aspecto mais escuro, então quando chove fica aquele lamaçal, certo? E eu lembro bem de alguns dias de chuva, né? A gente ia sair com o carro ou chegava e o carro ficava patinando dentro de casa. E se eu continuar aqui relembrando, eu vou lembrar de viagens, de festas, de passeios, dos aniversários. Falando em aniversário, lembrei de mais uma.
8 anos de idade, eu acredito, 8 para 9 anos, eu ganhei uma cela americana de aniversário. Aquilo para mim, assim, era o suprassumo do presente. O que é uma cela americana? É uma cela de montaria, uma cela de encilhar cavalo, né? De você andar a cavalo. Eu não vou falar cavalgar porque aí assim pede muitas habilidades que eu não tenho. Eu não sabia andar a cavalo. Eu gostava tanto desse universo ali que eu tinha brincava com corda de laço, fazia lá com cavalete, pregava, fazia 2 chifrinhos assim no cavalete como se fosse um touro, brincava de laço. Então eu não sei porquê, né? A minha essência, a minha infância, né, foi me conduzindo para o agro e depois acabei que vim para construção residencial. Vê se pode um negócio desse. Mas como eu estava falando, se eu ficar aqui divagando ainda, eu vou lembrar das viagens, dos passeios, dos aniversários, das festas. E se você parar para pensar, as nossas maiores recordações, as nossas maiores memórias estão envolvidas com a casa que a gente morava. É fácil de entender, né? Porque na casa é o período mais longo que a gente passa, onde a gente passa muito mais tempo dentro de casa. E o que me motivou a gravar este vídeo foi que das últimas 10 famílias, 3 me falaram a mesma coisa. Marcelo, eu tô comprando esse terreno aqui porque eu quero que os meus filhos vivam uma infância que eu tive. Eu estou comprando esse terreno aqui porque eu quero criar boas memórias com os meus filhos. E aquilo me chamou a atenção, porque quando eu ouvi isso das famílias que eu estou atendendo, eu comecei a recordar de muita coisa da minha infância, muitas coisas que ficaram marcadas em mim. E é muito comum os pais quererem replicar nos filhos muito daquilo que eles viveram. Então, uma das famílias falou assim: Marcelo, quando eu era criança, eu subia em árvore, eu ficava tirando amora, jabuticaba, e eu quero proporcionar isso para os meus filhos. Então, se esse assunto faz sentido para você, eu quero te desafiar, quero te fazer um convite que para você, né, família que está projetando, está pensando no projeto da sua casa, eu quero te desafiar a começar a pensar no projeto com os olhos de criar memórias com seus filhos. De você não mais olhar para uma sala de TV como um local onde vocês vão assistir TV. Visualize já um local onde vai ser feita ali cabaninha de lençol, onde vai ter guerra de travesseiro. Comece a olhar para a casa como construção de memória. Visualize a sua cozinha não como um espaço ali de preparação de alimentos, de cocção. Visualize a sua cozinha como a mãe da Sara, como alguém que pensava em criar memórias com os seus filhos. Eventualmente, seu filho queira ali participar de lavar louça, de te ajudar a picar as coisas. Por que não fazer uma bancada maior, talvez uma bancada até mais baixa? Talvez pensar em coisas que envolvam os filhos na casa. Quando a gente tem a convicção, quando a gente tem a consciência de que nós criamos, os nossos filhos são cidadãos do mundo, a gente entende que somos pais, né, treinadores, pais, mães, pessoas que têm uma responsabilidade gigantesca para aquela pessoa que está sendo formada e que num futuro breve ganhará vida própria, né, e terá as suas próprias ações, as suas próprias escolhas, e esta pessoa, se for bem cuidada em casa, se teve boas memórias em casa, será uma pessoa que possivelmente fará a diferença no local onde ela estiver. E quando eu começo a ter essa consciência e essa convicção, eu olho para o projeto da minha casa como memórias. Eu olho para as viagens que vou fazer como memórias. Eu olho para as festas de aniversário que eu vou fazer como pontos de memória, de construção de memória para os nossos filhos. Mas Marcelo, como que eu faço isso? Não é tão simples. Eu sei, de fato não é simples, mas é necessário. É importante. Então, se você está projetando a sua casa, se você tem filhos nesse contexto, nesse momento de vida, eu te desafio a olhar com outros olhos para o projeto. Aqui, na Akira Design Residencial, isso faz parte da nossa essência. Nós acreditamos verdadeiramente na família, no poder da família e cremos de verdade que uma família bem estruturada ela é capaz de mudar um bairro, uma rua, uma cidade, quem sabe um estado, quem sabe um país. E trazendo
essa consciência para dentro das nossas casas, com certeza nós teremos uma sociedade mais forte. Meu desafio: olhe para o seu projeto não como um projeto, e sim como uma construção de memórias. Você está na série Dicas de Design Residencial. Eu sou Marcelo Akira e eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te impactado de alguma forma. E se isso aconteceu, me deixa saber aqui nos comentários, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.